Publicações ou notas de fevereiro de 2015. Sexta parte. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los tão frequentemente. Eu lhes transmito todo o meu amor, toda a minha amizade e toda a alegria que eu tenho de reencontrá-los a cada vez. Então, vamos responder, se quiserem, as questões que vocês se colocam, de maneira oral. Eu escuto e vamos responder a primeira e, depois, eu voltarei, certamente, depois de ter partido e escutado a primeira questão. Então, podemos ir. Eu farei um momento de comunhão, como vocês tiveram há alguns dias, antes de deixá-los. Então, primeiro, eu escuto a primeira questão. Então, vocês, talvez, comeram demais, não é? Vocês dormem. Questão 53. Você poderia dar-nos um meio prático para voltar ao instante presente rapidamente? Então, eu creio que o mais simples, primeiro, é o eu vou fazer isso sem gritar, eu não soube de, não é? Esqueça-se. Desaparecer para si mesmo é, já, algo de importante. Isso não é uma negação da vida, é esquecer-se como pessoa com suas energias, com seu mental, com suas emoções. E desaparecer para si mesmo. Eu não falo de meditação, eu falo, efetivamente, de um estado interior, que se aproxima do vazio, da vacuidade, dessa noção de nada lá, como a superfície do lago. Bidi teria dito, gritando, esqueça-se. E é exatamente isso. Se você está na busca desse instante presente, o que é que você vai fazer? Você vai criar uma distância entre você e esse instante presente, porque você ali não se sente. E, já, esse elemento, vai afastá-lo do instante presente. Então, é claro, há condições preliminares, eu diria, para o instante presente. Já, estar plenamente lúcido, em seguida, estar plenamente alinhado. Então, plenamente alinhado, há cristais que lhes foram comunicados, que lhes permitem alinhar-se. Vocês podem fazer, também, na hora que quiserem, um alinhamento. Vocês podem, também, ressoar em seu arcanjo Uriel nesse momento, porque eu os lembro de que o trabalho que foi feito situa-se, muito precisamente, no coração, no eixo atrás-frente e frente-atrás, ou seja, no eixo temporal. Em seguida, é claro, é preciso jogar, entre aspas. Quando eu digo esqueça-se, é claro, a consciência não vai desaparecer imediatamente, portanto, observe o que se desenrola, os pensamentos que chegam, as distrações. Você pode apoiar-se na respiração, para acalmar, justamente, esse fluxo de distrações. Mas não é preciso que haja, como dizer, vontade de estar no instante presente ou afirmação, porque, se você o afirma ou se você tem essa vontade, você traduz, com isso, ao seu cérebro, que você ali não está. Ora, o instante presente é a eternidade. O que quer dizer que você mesmo cria, no pedido, uma negação desse pedido, porque isso necessita, se quiser, que sua personalidade, nesse momento, apague-se, ponha-se atrás, para deixar o fluxo da vida, da luz vibral, da consciência una, escoar-se através de você. E para que isso não seja, simplesmente, algo que se viva alguns minutos, você observa o que se produz nesses casos e, naquele momento, desengajando-se de toda compreensão, de toda projeção, de todo desejo, mesmo, disso, porque a natureza essencial do ser humano é a eternidade, apesar da falsificação. Se não tivesse havido esse tipo de educação, apesar do confinamento, se não tivesse havido esse tipo de competição instilada, progressivamente, há milênios, e que desemboca na dependência. A dependência de um sistema, a dependência dos pais, a dependência da história, a dependência do dinheiro, a dependência das regras sociais, do afetivo, etc. Aí não há instante presente, o instante presente, eu diria, é algo que é nu. Não há marcador no sentido. Isso vem do futuro, isso vem de uma atenção ou de uma intenção de mim mesmo. Isso não é alguma coisa, então, é claro, há outros elementos de sideração. Eu, quando estava encarnado, minha felicidade era o sol, o nascer do sol. Porque eu encontrava esse instante presente nesse nascimento do sol, que me punha no fogo do coração, tal como vocês poderiam chamá-lo, hoje, na clareza mais total e no desaparecimento na luz. Eu não estava mais lá.
Então, se vocês quiserem, há mecanismos, eles são múltiplos, para encontrar no instante presente. Mas o mais rápido, porque eu lembro que foi você que pediu, é já desaparecer para si mesmo, nesses momentos. Porque o instante presente apenas pode estar se você não está mais aí, ou, se prefere, tão aí, tão denso e tão aqui e agora que não há mais coisas que venham do corpo, dos pensamentos, das emoções, das memórias, de uma atenção, de uma vontade, que estão presentes. E, se você podou tudo isso, desenraizou tudo isso, o instante presente ali se revela, nesse momento, em sua majestade. Porque é o instante presente que é o fluxo da vida, o fluxo da luz vibral e, também, a capacidade para viver esse êxtase, qualquer que seja a fase, esse estado de plenitude e de vacuidade, ao mesmo tempo. Isso é muito importante, porque é esse estado que virá buscá-los, no momento da êxtase. E como você responde a isso? Você tem, nos dias e nas semanas que vêm, os elementos de resposta. Como foi dito, você é capaz de desaparecer, ou melhor, não há, mesmo, mais consciência do instante presente e do êxtase. Você cai na consciência túria. Não é, verdadeiramente, o sono, porque, quando você volta, frequentemente, nesses casos, você se apercebe de que não sabe mais onde você está nem quem você é, como acordar pela manhã, isso toma alguns segundos. E isso, é preciso, também, seguir, em relação ao instante presente, o que nós temos chamado o impulso da luz. Quer seja o impulso do canal Mariano, quer seja o impulso da onda de vida, quer seja o impulso de Uriel, de Metatron, o canal Mariano que vibra, uma coroa que se ativa um pouco mais ou o zumbido dos ouvidos que se modifica. Nesses casos, você está maduro para o instante presente. Mas ainda é preciso que, quando você é chamado pela luz por esses sintomas ou esses sinais, você aceite, naquele momento, interromper tudo o que você faz para pôr-se em acolhimento, sem nada esperar, sem nada focalizar nas energias ou nas vibrações, nem nas coroas, mas, simplesmente, estando aí. Ajude-se com a respiração, cristais, mas será, efetivamente, se você respeita isso, será a oportunidade de encontrar, muito rapidamente, esses instantes de momento presente. E, cultivando esses momentos, você observará que, pouco a pouco, você está no instante presente. Caso contrário, com as vibrações que há, nesse momento, você vai constatar, muito frequentemente, o inverso. Então, são, também, eliminações. Mas não são retribuições, isso é apenas para atrair sua atenção. Por exemplo, você tem coisas antigas que sobem, de repente, à cara. Por exemplo, havia algo desaparecido que volta a manifestar-se, nesse momento. Isso foi dito, eu creio, é o ajuste final entre o corpo de existência e seu corpo ou suas estruturas efêmeras. E é nesses momentos de apelo ou de sobreposição da luz vibral, quer seja por não importa qual do que você conhece, e o que você vive, talvez, naquele momento, você deve estar disponível. Mas isso foi dito, já, há anos. Exceto que, aí, efetivamente, neste período específico que começou, de fato, a partir da atribuição vibral, é preciso ser capaz de desaparecer. Então, é claro, se você mantém, em sua vida corrente, coisas que são da ordem de demasiada fofoca, de necessidade de demasiadas explicações, de necessidade de justificações ou demasiadas atividades, por exemplo, mas, mesmo em seu setor profissional, se você tem cifras de todo dia na cabeça, você terá, talvez, mais dificuldades para responder ao apelo da luz. A natureza também, isso foi dito. Passear sem objetivo em uma floresta, junto a um curso d'água. Eu creio que o arcanjo Anael, há alguns anos, deu muito esses conselhos, na natureza, segundo os elementos que era preciso favorecer na consciência. Então, o instante presente, eu repito que ele está no ponto er. Isso não quer dizer que se manifeste pelo ponto er, é a resolução dos 4 elementos, é a resolução do passado e do futuro e é, também, a resolução de tudo o que corresponde à humildade e à simplicidade.
Então, se você está na tagarelice incessante consigo mesmo, se está na necessidade de falar ou de agitar-se, de uma maneira ou de outra, é evidente que o instante terá dificuldade, ele vai fazer-se chamar, eu não sei, mas ele não estará aí. E você não pode enganar-se porque, quando o instante presente está aí, mesmo se você não desapareça completamente, nada mais há. Não há mais emoção, não há mais mental, há apenas o sentido de estar, ainda, nesse corpo e por trás dessa pessoa, mas isso para aí. Portanto, não é, verdadeiramente, a meditação ou, então, seria uma meditação sem objeto, sem sujeito e sem projeção. O instante presente encontra-se na vacuidade. Você deve esvaziar-se do que você é, que está repleto de referências ao passado, ao futuro, às feridas, às dores e outros. Nesses momentos, esvaziar-se de tudo isso até que sua consciência seja como a água de um lago sem vento, calma. Com apenas, de momento, uma pequena bolha que sobe e que se olha subir. Se você faz isso então, efetivamente, pelo impulso de Uriel, pela aproximação das dimensões e o contato total, em breve, da luz branca com o solo, isso dá resultados muito probantes. Mas não espere, porque, o que é que vai acontecer? Olhe. Se você ouve as trombetas do céu e os sons da terra por toda a parte, você saberá o que é. Você terá, aliás, os sons dos ouvidos que vão modificar-se muito fortemente, mas de modo permanente. E, aí, o que é que você vai fazer? Você sabe o que é, e você vai refletir. Então onde é que eu vou me colocar, como isso vai acontecer e tudo? Não. Concordo, é preciso imaginar, você tem 3 dias para isso. 6 dias, mesmo, ao todo, se contamos os 3 dias das trombetas antes. Você tem o tempo de fazer o balanço, não é? E de esvaziar-se. Mas, se você já está vazio, se você desaparece, atualmente, no dia em que houver, verdadeiramente, esse evento, bem, você não terá problema algum. Porque, de qualquer modo, a modificação de suas estruturas, naquele momento, será tal, que você não terá outra escolha que não, de qualquer modo, modificar o que você é habitualmente. Porque é, realmente, o que vai acontecer. E se você está aflito por uma modificação, por exemplo, que tinha o hábito de tagarelar, de mexericar, como se diz, nesse dia, você está com amigos, você se aperceberá que o mexérico deles não pode mais sair, mas não vai calar-se, e você não vai desaparecer. Isso vai arrastar o que pode restar, portanto, que era utilizado para essas tagarelices, ou seja, o mental e o ego. O ego colocado à frente. E, aí, você vai perder os pedais, se posso dizer. Não haverá, vocês não terão alguém que vá pedalar em uma bicicleta porque, como se diz, não haverá mais bicicleta, não haverá mais pedais, mas você vai continuar a pedalar no vazio, se você vê o que eu quero dizer. Portanto, efetivamente, durante este período, é um treinamento múltiplo. Treinamento para o ajuste físico com o corpo de existência, treinamento emocional, treinamento mental para ajustá-lo finamente, para ver se há, ainda, coisas que estão aí. Então, é claro, se você se serve da coisa que está aí para afligir-se e dizer-se, oh, é preciso que eu elimine isso, há pouca chance para que isso funcione. Procure, primeiramente, a vacuidade, não procure resolver o que quer que seja. Tanto mais que eu lhe disse, isso foi repetido em inúmeras reprises. Se você é suficientemente transparente, ou seja, se você se esvaziou suficientemente de tudo que é supérfluo e que para nada serve em relação à ascensão, naquele momento, você não terá dificuldade alguma para colocar-se em conformidade. Aliás, você tem sinais, também, ao nível do corpo. Se, por exemplo, você tem uma coroa que dói, o chakra da alma, que foi explicado ontem, que lhe dá dor, não escute a dor, esvazie-se de tudo, não lute contra a dor, mas faça o vazio. Observe, sem querer observar, a superfície do lago e, aí, acontece o que deve acontecer. Em geral, Shanti-Nilaya, a presença infinita ou, de imediato, o desaparecimento, sem os estratos intermediários. Porque é essa passagem que convém fazer nas melhores condições. Eu creio que eu já disse, isso foi dito, também, por outras pessoas e cabeça de caboche, também.
Há uma relação formal entre, sequer, essa noção de parada do tempo, de parada do espaço, de parada da personalidade e a parada total das funções ligadas à personalidade. É como uma morte, e, verdadeiramente, uma passagem. Ora, o modo pelo qual você passa condiciona o que você é. E, se você quer passar sem sobrecarga, você deve morrer. Morrer para si mesmo, portanto, permanecer na vida. Mas como você quer chegar ao instante presente se, em sua cabeça, o resto do tempo, você está em coisas que estão ao oposto disso? É preciso ser lógico. Na época, eu não falo de agora, mas você acredita que eu cheguei, que eu estive, assim, porque eu vivi a minha fusão com a luz, porque havia Peter Delnove, também, que me havia impulsionado os chakras, como se poderia dizer. Mas, se quiser, depois, não havia as mesmas vibrações que hoje. Isso foi dito ontem, é um processo que era eminentemente individual. A grande diferença é que, aí, é um processo que vai movimentar níveis de energias, níveis de consciência, níveis de luz, níveis de sombras residuais absolutamente fenomenais. Isso não é para dar-lhe medo, porque você verá que não há razão alguma para ter medo. O medo pode ser agora, mas, no momento, você não o terá. Mas, se você passa seus instantes atuais a cultivar, de um modo ou de outro, os seus medos, será que eu tenho meu triângulo na fronte? Será que eu sinto as coroas? Será que eu vou passar? Aonde será que eu vou? Você não terá a resposta nessas questões. Você terá a resposta no centro de si mesmo, como uma evidência. Mesmo não por nossas presenças, mesmo se estamos aí para apoiá-lo e mesmo se estamos dentro de você. Isso deve vir de você. Houve a primeira passagem, do ego ao coração. Você viu que, nesse momento, você passa de um ao outro por uma razão ou por outra, espontaneamente. Não é porque você tenha caído ou regredido, é apenas para que você observe, justamente, quando você está nisso e naquilo. Ou mais em um ou mais no outro. Porque, assim que você vê, é quase transformado, mas se você não está, mesmo não consciente de que você está se afastando, falando de coisas e de outros, você terá dificuldade para identificar os momentos nos quais a luz chama você. Pelo corpo ou pela vibração, como eu acrescentei. Ou, então, você terá dificuldade para fazer o silêncio, ainda que apenas mental. Exceto se vocês são grandes meditadores que conseguem fazer o vazio mental. Porque como a luz ilumina tudo, e nada mais há para esconder-se, você é obrigado a enfrentar. Mas enfrentar não quer dizer continuar o que é efêmero. É claro, você tem obrigações, nós o dissemos e repetimos. Mas faça o que é necessário em relação a isso e faça, sobretudo, mais do que necessário em relação a essa noção de passagem. Eu escuto a segunda questão, mas eu cruzo os dedos para ter certeza de sair. Questão 54. Eu trabalho com adolescentes. Boa sorte. E eu gostaria de saber como pôr o amor à frente, colocando, também, limites. Eu não respondo, a resposta é simples, mas não respondo e eu devia, também, fazer um momento, faremos isso depois. Eu os deixo e digo-lhes até já, e vou deixar ir aquele que quer exprimir uma resposta em relação a isso. É o que, essa questão, que eu devo fazer lá em cima. Ah, sim. Aí está, e, então, encontrar a calma e o silêncio nessas situações não é fácil. E como pôr o amor à frente? Certo. Então, eu me vou e deixo ver aquele ou aquela que quer exprimir-se. Até já. Vocês nada perdem por esperar. Meu nome é Irmão K. Eu o saúdo, irmãos e irmãs nessa carne. A questão que foi colocada corresponde a essa noção de pôr o amor à frente, pôr o amor à frente de tudo. Existem, é claro, conforme suas vidas, elementos que, obviamente, não podem permitir pôr o amor à frente. Porque a personalidade é obrigada, nesses casos, a enfrentar o que é uma obrigação. Um condutor de trem não tem que pôr o amor à frente, mas, ao invés disso, tem que estar vigilante no que se desenrola em seu caminho, para evitar a colisão. É o mesmo em todo gênero de atividade, e é o mesmo para toda mãe de família que tem filhos em baixa idade.
Você sabe muito bem que as crianças, os adolescentes, alguns círculos, isso pode ser, também, o fato de trabalhar, por exemplo, ser corretor em uma bolsa. O corretor, se preferem, é exatamente a situação de estresse que está ao oposto, efetivamente, se pode dizer, da paz, da equanimidade, desse sentimento de solidão que se encontra nesses casos. Então, é preciso, efetivamente, separar as coisas, se isso se produz para vocês, para você, é que é, exatamente, durante este período, o que é necessário para você. Eu lembro, simplesmente, de que há numerosos anos, inúmeros de vocês sentiram, eu diria, impulsos para mudar de modo de vida, de funcionamento. Isso se produziu para muitos de vocês, em inumeráveis setores de suas vidas. Hoje, as coisas são um pouco diferentes, você está em face de si mesmo e em face do que você criou. Não, unicamente, nesta vida, mas como uma espécie de recapitulação de sua passagem sobre a Terra. Isso corresponde, exatamente, ao que acontece nesse momento, que é, em todo caso, a tentativa da própria inteligência da luz queimar, se posso dizer, consumir a última camada isolante, que é nomeada de corpo causal e não o corpo etéreo, que já está transformado. Esse corpo causal compreende a codificação kármica, ele compreende o conjunto de elementos que estão presentes em sua vida, em função, justamente, de sua vida passada, quaisquer que sejam as circunstâncias. Assim, portanto, se você se encontra em uma situação que está, obviamente, ao oposto de pôr o amor à frente, porque é preciso colocar, naquele momento, à frente, nessa situação, é claro, é o amor, mas, ainda mais adiante disso, são as competências. E é a capacidade para resolver, justamente, conforme suas experiências profissionais, afetivas ou outra, uma problemática. O momento de pôr o amor à frente, é claro, deve começar em momentos privilegiados, como acaba de ser dito por nosso comandante. Escolha, já, os momentos os mais calmos, os momentos nos quais a luz chama você, antes de considerar poder pôr o amor à frente em situações que eu não hesitaria em qualificar de extremas em relação ao estado vibratório atual. Mas é a melhor das situações, para aqueles que estão nessa situação, para regularizar o que há a regularizar. Assim, portanto, não é questão de pôr o amor à frente quando há necessidade de uma competência técnica, ou de ensinamento, ou de mãe de família ou outro, ou de corretor de bolsa. Mas, bem mais, servir-se de momentos nos quais não há essas competências ou algo a pôr à frente do amor para, justamente, favorecer os momentos nos quais você está mais na calma, os momentos nos quais não há agitação, que você pode procurar, como disse o comandante, na natureza ou outro lugar. Assim, portanto, o posicionamento atual, eu não falo ao nível espiritual, mas eu falo no desenrolar, mesmo, de sua vida, é a consequência direta das adições, subtrações, multiplicações e divisões do conjunto da lei de karma. Não para punir, não para retribuir, mas, justamente, para ajudá-los a ver, para ajudá-los a atravessar, para ajudá-los a enfrentar e, eventualmente, confrontar. Mas essa confrontação não é nenhum combate, nenhuma resistência, nenhuma dualidade. Isso deve tornar-se uma evidência. Essa evidência não passa nem pelo mental nem pela reflexão. Assim, portanto, algumas situações exigem, de alguns de vocês, algo que não está, verdadeiramente, em relação com o que vocês têm a viver. Mas é, muito exatamente, essa coisa que não está em relação com o que você tem a viver que vai dar-lhe, pelo fato de ver, a resposta interior, sem lutar e sem procurar algo mais do que estar, realmente, na compreensão intuitiva e não racional do que se desenrola. Identifique, como você o fez, aliás, através desta questão, eu ali estou ou não estou. É evidente que as circunstâncias de educação, de ensinamento, de bolsa de valores, de conduta não são, verdadeiramente, momentos ligados à eternidade. Portanto, para nada servirá, nesses momentos, procurar o que quer que seja. Em contrapartida, aproveite dos momentos nos quais não há essas imposições e essas obrigações para poder manifestar o que há a manifestar. A menos, é claro, de não mais suportar e receber o impulso da luz para desembaraçar-se de tudo isso.
Mas, eu repito, eu não tenho certeza de que, na maioria dos casos, isso seja pedido ao que vocês são, mas, bem mais, atravessar isso. É a mesma coisa para as dores. Quer as dores sejam mecanismos de ajuste do eterno e do efêmero, quer essas dores sejam a consequência memorial ou de um evento, físico ou psicológico, é, exatamente, a mesma coisa. São elementos a ver não em seu sentido, não em sua justificação, mas, simplesmente, na presença alterada dessa manifestação em relação à sua própria presença una e inteira. Não há, portanto, que lutar. Há, portanto, que favorecer o que deve ser favorecido. É uma questão de bom senso, simplesmente. Existem, entre os povos primitivos, quer sejam ameríndios, quer sejam aborígenes, lendas ou histórias. Há uma que é apaixonante, que concerne a questão do lobo, e que eu vou dar-lhes, porque é exatamente isso que se produz. Um jovem índio vê um velho chefe, sábio, e ele faça com esse velho sábio o que é, também, seu avô. E ele pergunta: vovô, por que o homem é tão mau? O avô respondeu: o homem tem, em si, dois lobos. Um lobo manso e um lobo extremamente mau, que está pronto a tudo comer, que está pronto a tudo destruir, em si ou no exterior de si. A criança pergunta, então, como fazer para desembaraçar-se do mal? Vocês veem, portanto, através do início dessa história que o avô, que é um sábio, joga na dualidade. Ele expõe à criança que há, nela, dois componentes. Ele usa, obviamente, o lobo, mas poderia ter sido um castor, conforme outra tribo, e assim por diante. O importante é compreender isso. Então, o avô responde: a solução é muito simples. Pare de nutrir o lobo mau. Aí está, exatamente, o que você deve fazer, levando em consideração, é claro, as obrigações desse corpo em relação à alimentação, em relação ao lugar de vida, ao teto para dormir, o conjunto de coisas que você tenha, talvez, engajado ao olhar da sociedade, quer seja o nível financeiro, quer seja o nível profissional ou em outros domínios. A mesma coisa para as crianças. E o que se produz aí é, evidentemente, diretamente ligado ao que é, para você, o melhor para atravessar isso. Assim, portanto, tudo depende das circunstâncias. Busque o reino dos céus, o resto ser-lhe-á dado em acréscimo. Isso se encontra no interior. Resolver, encontrar e superar o que está no interior é, já, permitir as obrigações, as mães de família, em sua profissão com adolescentes ou em outros tipos de profissão não mais ser afetado ou, em todo caso, amortecer, pela consciência do eu sou, pela calma do instante presente encontrado em outros momentos, é claro, que não naqueles momentos. Virá, talvez, um momento no qual o fato de ver essa paz, ou seja, em você, em alguns momentos, e desaparecer para outros momentos, ligados às suas atividades ou a crianças ou a uma profissão, vem criar, eu diria, um sentimento de cansaço, um sentimento de impotência ou um sentimento de luta. Aí, também, é preciso encontrar a força, não, talvez, pôr o amor à frente, permanentemente, mas alternar os momentos nos quais a competência é necessária, nos quais a ação técnica é necessária e os momentos nos quais o amor seja, talvez, mais fácil de pôr à frente. Eu sou o irmão K. Eu lhes agradeço por sua escuta. Vou retirar-me, mas, antes de escutar sua próxima questão, eu me permito viver com vocês um momento de silêncio, se desejam. Silêncio. Irmão K. saúda-os. Até muito em breve. Eu escuto a questão, antes de sair. Questão 55. Você poderia esclarecer-nos sobre o fato de que algumas pessoas sintam coceiras nas costas, ao nível das omoplatas? Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Bem-amados, aqui e alures, permitam-me, antes de responder a essa questão, instalar-nos, juntos, na radiação do ultravioleta. Silêncio. Bem-amada, você não está sem ignorar que, durante este período, há o corpo de existência, liberado do Sol, que vem desposar seu efêmero. Assim como a Terra liberada, em seu corpo de existência, ela também se atualiza. Isso se traduz por mecanismos nomeados de atrito.
Esses atritos são ligados à interação direta da radiação do ultravioleta, da radiação do Espírito Santo e da irradiação da fonte acopladas à onda de vida, ao nível coletivo e não mais, unicamente, ao nível individual, mas no conjunto da Terra. Isso a afeta por ressonância, mesmo se você não perceba esses fluxos em si. Eles não agem mais, unicamente, através da onda de vida, do canal mariano ou de suas coroas, mas diretamente, eu diria, no banho etéreo coletivo do planeta. Assim, portanto, há a possibilidade, por essa luz vibral presente um pouco por toda a parte no ar, de criar, por ressonância, que eu qualificaria de mórfica, as percepções e as sensações e a realidade, mesmo, do corpo de existência. Eu os lembro de que o corpo de existência é idêntico, qualquer que seja sua origem, qualquer que seja sua composição, qualquer que seja seu morfotipo, qualquer que seja seu DNA e, isso, em todos os multiversos de todas as dimensões e de todos os multiuniversos. Assim, há uma ressonância mórfica no trabalho, atualmente, na Terra, inicializado por vocês mesmos e por nós mesmos, que permite a liberação da Terra, mas, também, a liberação da consciência e do corpo. Existem, ao nível desse campo mórfico, dessa ressonância mórfica, características. Essas características concernem, essencialmente, aos pés, à cabeça, ao coração e às costas. Assim, portanto, por ressonância mórfica, por simpatia, se preferem, sem, necessariamente, que a onda de vida esteja ativa, sem, necessariamente, que uma das coroas esteja ativa. Alguns seres que estavam na simplicidade e na infância do coração nada vivem de extraordinário até o presente, nada percebem de extraordinário, começam a sentir certo número de coisas. Essas coisas são de várias naturezas. A primeira é o sentimento de ter o fogo sob os pés. A segunda percepção ou sentimento é sentir a parte inferior das costas. O terceiro elemento é ligado, diretamente, à sua questão, que é, portanto, zonas laterais da porta que riste, aí onde se encontra a ruptura não do pericárdio, mas do corpo efêmero. Sente-se nascer o corpo de eternidade e que prepara a saída. Eu os lembro, pelo centro do centro ou coração do coração, à frente. Assim, portanto, os ajustes ligados à sua transformação ou ligados, doravante, às ressonâncias mórficas das energias do céu e da terra reunidos sobre esta terra podem dar-lhes a viver, de maneira fulgurante, espontânea, manifestações não habituais, seja o nível dos pés, seja o nível das costas, seja o nível dos chakras, seja, efetivamente, também, nessa zona específica que cerca que riste que é ligada ao ponto de saída, de nascimento, se prefere, não de sua eternidade, mas dos elementos propulsores nomeados as asas, que vêm permitir-lhe separar-se, no momento vindo, das estruturas efêmeras, quaisquer que sejam. Assim, portanto, os calores, os formigamentos, as dores, os mecanismos vibrais manifestam-se, independentemente da presença ou não das coroas radiantes, do canal mariano e das outras estruturas que vocês conhecem, que podem manifestar-se junto a cada um. A matriz da luz vibral foi aportada a esta terra. Vocês têm e nós temos vivido com vocês todas essas etapas. Hoje, é o saldar de todas as contas. É o momento no qual se atualiza, em vocês, o que não pôde atualizar-se, seja por proteção, seja por sobrecarga de suas estruturas memoriais kármicas. Hoje, o karma é varrido pela lei de ação de graça, tanto a título individual como a título coletivo. Isso quer dizer, também, que qualquer que seja o lugar onde vocês estão, não há mais possibilidade, de maneira alguma, de gerar qualquer karma. Há apenas coisas a resolver. O que se manifesta a vocês, em suas vidas, é a solução de seu karma. Mas não é possível, desde muito pouco tempo, recriar um karma, qualquer que seja. As manifestações que sobrevêm para as pessoas que não vivem os processos vibrais é a introdução, para eles, de um processo vibral que não se faz pelas entradas habituais, mas pode ser feito, doravante, não importa por qual ponto de seu corpo. Essa precisão era importante a aportar. Não para vocês, que vivem esses processos, mas para aqueles de vocês que não viveram esses processos em sua percepção.
O campo de ressonância mórfica da Terra liberada, e do céu, que toca a Terra, nada mais tem a ver com o que foi nomeado, na época, de linhas de predação. O que se revela são as linhas sagradas da nova Terra, preliminares à sua ascensão às moradas de eternidade. É o mesmo para vocês, qualquer que seja sua evolução, qualquer que seja seu futuro, se ele existe. De qualquer forma, as manifestações de conceiração, muito exatamente, formigamentos ligados à penetração da luz vibral que, eu os lembro, não faz muito boa limpeza, regra geral, com a matéria de natureza carbonada. Esse aumento de vibrações, como vocês dizem, medido por aqueles que medem as energias, é de tal evidência, doravante, que vocês não devem surpreender-se com manifestações que os percorrem, abertos ou não, que são ligadas à presença dos elementos, mas elementos originais, não mais falsificados. Resta retificar o eixo da Terra e inverter seu sentido de rotação. É o mesmo para cada um de vocês. Assim, portanto, outras manifestações ligadas a outros elementos podem produzir-se. Quando a nova Terra penetra em vocês, que é uma nova Terra em silício e não mais carbono, que nada mais terá a ver com a antiga Terra, o que acontece? Processos de vibração põem-se a caminho e dão-lhes a sentir coisas não habituais. A vibração do silício é muito mais rápida do que a vibração do carbono. As irradiações que vocês atingem, através desse campo mórfico ou através de suas coroas, ou da onda de vida, se ela é permeável, dão-lhes outras manifestações possíveis, e eu vou, então, precisá-las, a partir de agora, independentemente daquelas que eu acabo de dar. As manifestações térmicas, as modificações térmicas brutais, sentidas e percebidas e independentes de qualquer causa exterior. Eu entendo por exterior presença do canal mariano, presença de seus chakras, presença de manifestações ou de presenças de nosso plano ou de nossos planos não tem qualquer incidência nisso. Vocês observarão, aliás, que esse fenômeno de mudança térmica produz-se de forma incisiva, independentemente de nossas reuniões, independentemente de sua atenção. Isso corresponde a um ajuste à nova Terra. Isso não quer dizer que vocês permaneçam em uma nova Terra, mas que vocês se beneficiarão dela, ao nível da vibração. Há, efetivamente, uma sobreposição, de momento, quase completa, entre o antigo e o novo mundo, aqui mesmo, nesse instante presente, nesta Terra. Aí está o que eu tinha a completar. Muitas manifestações de consciência, do corpo, da energia, tanto em seu nível como ao nível da Terra. Eu os lembro, como havia dito o comandante há numerosos anos, de que o conjunto de vulcões da Terra deve despertar. Eu os lembro de que a repartição das massas habitadas da Terra, massas terrestres, deve, também, modificar-se, profundamente. Tudo isso acontece, exatamente, do mesmo modo em vocês. Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Em nome do amor, em nome do Um, recebam as minhas graças. Silêncio. Eu o saúdo. Eu escuto sua próxima questão, para transmiti-la. Se, de momento, não há questões que emerjam, permitam-me retirar-me e deixar o lugar ao comandante, para a sequência. Até breve. Bem, o arcanjo Miguel pediu-me para voltar, porque vocês têm dificuldade para falar com ele, parece. Isso deveria melhor acontecer comigo, vocês podem dizer-me tudo. Questão 56. Qual atitude adotar, vis-à-vis de nosso ambiente próximo, quando os sons da terra e do céu ecoarem? Então, aí, cara amiga, a situação é eminentemente diferente, conforme as circunstâncias. Mas eu lhe asseguro, o período no qual haverá os sons do céu e da terra, antes dos sinais visíveis no céu, a vida continuará, mais ou menos normalmente. Haverá, é claro, inquietações, interrogações, mas, como sempre, os maus rapazes dirão que é normal. A velocidade de rotação do núcleo da Terra está um pouco diferente, o Sol está um pouco temperamental, há interações magnéticas, mas que isso vai desaparecer. Portanto, nos 3 primeiros dias, as pessoas não estarão inquietas absolutamente, a maior parte, sobretudo, aqueles que não estão a par. Eu penso que aqueles que estão a par, se não estão estabilizados, arriscam estar um pouco mais inquietos.
porque aí nada acontecerá ainda, eu diria, ao nível do agenciamento da energia e da consciência, mais do que agora, se não é o que vocês ouvirão e as vibrações extremamente importantes que terão nos pés, como se o solo vibrasse, não é? Em contrapartida, vocês sabem que, 3 dias depois, há o apelo de Maria. E aí, isso vai começar a não ser, verdadeiramente, a mesma coisa. Entre aqueles que vão dizer-lhes que é o projeto ARP, aqueles que vão dizer, eu quero ser confinado, porque eu ouço vozes, os maus rapazes que vão dizer-lhes que é nada, é um processo que se produz, mas que nada tem a ver com o que quer que seja. Aí, vocês vão ter, efetivamente, coisas a regularizar, mas em si. Porque os vizinhos, os amigos e outros vão começar a titubear, a ser um pouco bizarros, a sentir-se muito, muito, muito bizarros. Então, é claro, esses 3 dias arriscam ver coisas bizarras. Pessoas a vagar na rua, pessoas chorando, pessoas gritando, pessoas que vão querer bater-se, outras que vão depor as armas, outras que vão tomá-las. Tudo isso vai desenrolar-se. Então, você, que está aberta, o que vai acontecer a você? Você vai afundar-se no instante presente, cada vez mais, e vai sentir, antes mesmo do prazo do 3º dia e, sobretudo, na caída da noite, que há a impressão de estar vazia, de desaparecer totalmente. Então, é claro, você sabe o que isso quer dizer, mas aqueles que estão no ambiente, ou eles partiram para fazer a guerra, ou eles estão chorando, ou eles já estão no calor de seu leito, agradecendo a graça que se apresentou. Mas ninguém poderá ignorar, simplesmente, as reações de uns e de outros serão profundamente diferentes. E o melhor que eu tenho a aconselhar-lhe, naquele momento, é fechar as portas e as janelas e colocar-se na interioridade. Isso será, aliás, muito mais facilitado para aqueles que não conseguem agora, apenas após o apelo de Maria. Então, vocês veem, tudo está bem. Então, não vale a pena falar do despertar porque, aí, haverá muitas coisas diferentes e muitos pontos de vista diferentes. Eu posso, em contrapartida, e você o constata, nós falamos, cada vez mais, de mecanismos, de engrenagens que vão ser ativados e que já estão ativados, agora, durante este período. Mas no dia imediatamente após o anúncio de Maria, no dia em que vocês vão ver alguma coisa no céu, isso não vai ser a mesma coisa porque, aí, não serão apenas os gauleses que vão ter medo que o céu lhes caia sobre a cabeça, é toda a terra. Há, mesmo, os que planejarão enterrar-se, para evitar que o céu lhes caia sobre a cabeça. E os pobres, aí, vai ser o fogo da terra que vai tomá-los. As chamas do inferno, como dizia São João. E, simplesmente, isso, não são demônios, são, simplesmente, aqueles que vão enterrar-se para escapar de seu face a face, eles arriscam ter pequenos problemas. Mas isso não os impede de pôr-se em casa, na calma. Tanto mais que, a partir do 3º dia, um pouco antes ou depois do anúncio de Maria, haverá pequenos problemas de comunicação, de transporte, problemas elétricos, digamos. Permitiram-me permanecer para uma segunda questão, porque pode haver um encadeamento em relação a esta, é melhor que seja eu que responda. Questão 57. Foi dito que o céu iria abrir-se. Isso é após os 3 dias. Mas é ao mesmo tempo. A partir do instante em que o apelo de Maria é lançado, o sinal no céu será visível, dentro de algumas horas, é claro, conforme o lugar da terra onde você está. Então, o céu vai começar a rasgar-se, assim que vocês virem essa coisa no céu. E não é só essa coisa, quando vocês virem, digamos, milhares de coisas no céu, que vão fazê-lo sentir muito engraçados. Que digo eu, milhares, dezenas de milhares. Eu já havia falado disso, há muito tempo. Então, isso podia parecer engraçado, é como quando eu dizia que os vulcões iam acordar, que havia certo número de coisas. E aí, vocês constatam, efetivamente, que tudo o que havia sido anunciado, a expansão da Terra, eu me lembro, foi durante os casamentos celestes, havia pessoas que ficaram um pouco bizarras, elas estavam persuadidas de que, aí, havia um grande delírio. O problema é que tudo isso, vocês o verificam hoje, porque está acontecendo.
Mas está muito bem, porque aqueles que não acreditavam, naquela época, e que seguiram um pouco o que nós dizemos, bem, eles vão dar-se conta de que fariam melhor em rapidamente inclinar-se ao seu ser interior e nas manifestações vibrais. Não é mais tempo, agora, de ler tudo o que nós temos dito, não é? Mesmo se isso lhes agrade. Mas é tempo de pôr em prática tudo o que vocês vivem. Aí está, então. Foi dito, aliás, no Apocalipse de São João, que o céu rasgar-se-ia. Vocês o veem, tanto junto aos muçulmanos, junto aos cristãos, no Kali Yuga junto aos hindus, junto aos tibetanos, junto aos chineses. É exatamente, dito com palavras diferentes, exatamente o mesmo processo. E se o céu rasga-se, isso quer dizer que seu céu, também, abre-se. E é uma ruptura. Mas uma ruptura que se faz no contentamento, ou na ausência. Exceto aqueles que arriscam desistir, mas isso não é grave, porque as coisas serão profundamente diferentes após esses 3 dias. Quer seja para vocês, seres conectados à fonte, quer seja para aqueles que não estão, jamais, conectados à fonte. Há, verdadeiramente, um alvoroço no qual a consciência da luz será onipresente para aqueles que a acordem. Então, há dissolução e aparição, ao mesmo tempo. Vocês já estão sobrepostos, de algum modo, entre esse mundo e seu destino final, através do que vocês vivem. Então, se querem, não se preocupem com tudo isso, estejam o mais interiorizado possível, a partir do instante em que o apelo de Maria tenha sobrevindo, a partir do instante em que vocês ouvem as trombetas. Se você tem férias previstas no Cinturão de Fogo do Pacífico, cabe a você tomar suas responsabilidades. Se você vai para lá, de qualquer forma, não é? Mas bem, talvez, o fogo dos vulcões, ou seja, o fogo da terra satisfaça mais você do que o fogo do céu. Se há, ainda, uma questão que trate disso, eu fico, caso contrário, retiro-me, para alguém mais. Questão 58. Pode-se desenvolver sobre os 132 dias após os 3 dias. Isso é o presente surpresa, do qual não se vai revelar tudo. Havia alguns elementos que subiam, eles também, nas núpcias celestes. Como isso se chama, os círculos de fogo, que foram evocados. Os 132 dias é um período de lavagem. Faz-se a limpeza, aprende-se a viver na unidade, quer seja em 3D unificada, quer seja como futuro liberador, quer seja em ser liberado, totalmente, dos mundos carbonados. Prepara-se para os festejos. E esses festejos, é claro, podem tornar-se o inverso de festejos. Mas isso faz parte do caminho de cada um para viver a liberdade. Então, talvez, se há um que venha dar-lhe um golpe de machado sobre a cabeça, será preciso agradecê-lo, ele o liberou mais rapidamente. Isso significará que você não tem necessidade de seu corpo, nem de ir viver os 132 dias, aliás. Há os que estão tão apressados que não querem, mesmo, ouvir falar de nós, e que vão salvar-se muito rapidamente, em sua origem estelar, às vezes interceptamos alguma coisa. E é a liberdade deles, também. Assim como é nossa liberdade, nossa também, de propor-lhes pequenas coisas. Cada um é livre. É a livre circulação, não de capitais, mas de consciência. Não há interesse além disso. Está-se, sempre, ganhando, mesmo se não se saiba. Então, eu não vou desenvolver sobre o que acontece nos 132 dias porque, conforme onde você esteja, se você está morto, se você está com, como dizer, 2 trajes, o corpo físico e o corpo de existência, você é VRP, Voyageur Representant Placier ou caixeiro viajante, nesses casos, durante os 132 dias. Depois, você faz o que quiser. Mas, naquele momento, sim, ou você está em algum lugar para alguma coisa precisa, ou você não está abandonado, mas deixou-se no lugar, porque você tem algo a fazer nesse lugar em sua atribuição vibral. Alguns deverão permanecer animados por esse fogo do amor e da compaixão para ser um bálsamo para aqueles que estarão ali. E, depois, há outros que partirão para guerrear. Há outros que partirão para fazer a festa. A festa de luz, não a festa dos sentidos ou alimentar. Portanto,
você vê, esses 132 dias são não unicamente a resolução, mas também o momento no qual você se prepara. Seja com um golpe de machado na cabeça, para partir mais rapidamente, seja na compaixão de seus vizinhos e daqueles que serão despertados, se eles despertam, mas, também, de alguns seres que decidiram, também, reencontrar sua família estelar, sua origem estelar e que devem, de algum modo, ter um pequeno acompanhamento para poder utilizar, perfeitamente, o que eles se tornarão nessa eternidade. Mesmo se, frequentemente, seja espontâneo. Podem restar, sobretudo, se você tem seu corpo físico, não memórias residuais, mas hábitos ainda presentes. E tudo isso se lava, limpa-se. É a grande limpeza, sim. Com pré-lavagem, lavagem e centrifugação. E, mesmo, 2 lavagens, às vezes. Bem, você verá. Mas você não tem que se preocupar com isso. Eu repito, como eu disse antes de sair e voltar, que o mais importante é essa passagem. Os 132 dias, quaisquer que sejam as circunstâncias, vocês estarão todos contentes. Aqueles que queriam fazer a guerra, farão a guerra. Aqueles que queriam matar humanos, eles poderão matar humanos. Aqueles que querem morrer, eles morrerão, etc, etc. Então, assim será. Nessa dissolução final de toda cena de teatro, haverá os atores com os espectadores, haverá aqueles que não viram o teatro, que estão aí. Haverá aqueles que querem quebrar o teatro e aqueles que querem manter o teatro. Tudo isso junto. Mas, em lugares e em condições diferentes, tudo isso junto sobre a terra, enfim, o que resta dela. Mas, para isso, é preciso esperar o apelo de Maria. Então, não tente. O que eu quero dizer com isso, mesmo se você o saiba, mesmo se o tenhamos mostrado, você tem essa certeza interior de que você estará aí ou ali. Não se preocupe com isso. Porque, para onde quer que você vá, o acolhimento será perfeito. Se você quiser armas de guerra as mais pesadas, você as terá. Se você quer reencontrar Metatron e apertar-lhe a mão, você poderá. Isso vai ser difícil, uma vez que ele não tem mãos. Portanto, não se preocupe com isso, mas preocupe-se em chegar aonde você deve chegar, isso se fará naturalmente, mas chegar de modo mais harmonioso possível, digamos. E em toda consciência. Em plena consciência, não em toda consciência. Outra questão ligada ao eu me vou. Mas eu posso voltar, de qualquer forma. Questão 59. Você poderia dar-nos precisões sobre a êxtase? Ela começará após o apelo de Maria. Ela começará 72 horas após o apelo de Maria, no momento preciso em que a Terra para, completamente, sua rotação. O basculamento, tal como foi nomeado, intervém, unicamente, após os 132 dias. Quando não haverá mais ninguém. Porque, de qualquer modo, com o basculamento, não há mais ninguém. E eu falo de 2 basculamentos. Polos magnéticos e polos físicos, como eu já disse há anos. Um age na consciência, ou seja, já é o caso agora. Há as mortes de animais. Depois, há a perturbação desse polo norte magnético, inversão do polo magnético e inversão do polo físico, que se traduz, ainda mais violentamente, no manto terrestre. Ei! É a centrifugação, a Terra agita-se. Mas habitue-se, de qualquer forma, a centrar-se, o mais possível. Então, é claro, as questões são interessantes, eu lhes dou informações, mas tente esquecê-las, depois. Elas lhes deram um ponto de referência, mas é tudo. Vivam o instante presente, inteiramente. Vivam o que a vida dá-lhes a viver. Se vocês são enviados a embarcações para aprender a conduzir, façam-no. Se lhes propõem contratos, leiam bem. É tudo o que eu posso dizer. Não assinem, não importa o que, hein? É pior do que os mascates e os ambulantes. Então, outra questão agora, e eu vou voltar a sair escutando-a, a menos que continue, ainda, sobre isso. Mas creio que se fez o giro da questão, não é? Questão 60. Então, para a festa final, será preciso esperar o fim dos 132 dias. Isso depende de onde você está. Pode ser uma festa de guerra e uma festa de luz.
A festa dura 132 dias, entre aspas, não é? Sim, é uma festa, mesmo se aqueles que a vivam de modo dramático não o saibam. Eles saberão, uma vez passada. Uma vez que eles são liberados, não é? Mas a verdadeira festa, efetivamente, é de 100, e ele começa a contar os dias ou o que? Vocês sabem, são aqueles que estão na prisão que põem dias. Aí, não são os dias de prisão, porque não se conta mais, mas é o número de dias que resta para zerar. É pior do que tudo. Porque isso põe, efetivamente, não na esperança, porque vocês sabem que estão dentro agora, não em uma espera futura, mas, quando vocês veem a linha de chegada, é, ainda, mais irritante, de algum modo, não é? E sim, além disso, com a sobreposição dos dois mundos, vocês se encontram a perambular com uma consciência obsoleta e a consciência nova que não tem os meios, ainda, para muitos de vocês, de explorar tudo o que ela é. Explore, já, o instante presente, isso basta, amplamente, do resto nós nos ocupamos, não nós, mas a luz. Mas nós os recentraremos. É claro, nós lhes damos elementos nessas publicações de fevereiro, mas o mais importante, para o que nós os levamos, é o instante presente, porque a solução está aí. Então, ninguém poderá passar desse ponto se não está no instante presente. É a porta do coração, do centro do centro. E apenas pode-se passar por aí, nenhum outro lugar. Aqueles que quiserem salvar-se sob a terra, bem, eles terão problemas. E aqueles que quiserem salvar-se no céu, para escapar do que acontece sobre a terra, arriscam muito encontrar-se congelados, não é? Mas isso não é grave, é um corpo, é nada, absolutamente. Você vê, a liberação toma diferentes vias. E há, a cada vez, um espetáculo diferente. Porque, apesar de tudo, é um espetáculo, cabe a você saber se é uma comédia ou um drama. E você vê, muito precisamente, não segundo o que você vive, mas, quando você mesmo se coloca a questão, porque os sinais que estão sobre a Terra são, não se pode mais, patentes. Eles estão presentes por toda a parte. Não são, mesmo, mais, pisca-piscas que são vermelhos por toda a parte, e agora? Então, é claro, isso pode ser em 2 minutos. Maria vai dizer não. São necessários 3 dias antes, mas, para ouvir os sons do céu, sempre, imediatamente, aí. Como eu havia dito, há menos de 1 ano, entre a primeira, enfim, a estrela que anuncia a estrela e a estrela. Aí está, você pode fazer uma conta e preparar, já, um número de dias, em relação a qual data? A data em que a primeira estrela foi visível. Você sabe, é o dia em que eles tentaram, os maus rapazes, inverter o vapor com Charlie, ali. É cômico, são grandes diversões, hein? Mas o que há de ainda mais cômico, ou patético, é o modo pelo qual os humanos são devorados aí dentro. Eles procuraram atraí-los pela emoção, para nutrirem-se, porque os privaram de emoções. E todos os seres despertos não fornecem a eles mais emoções. Mas eles estão mortos de fome, esses pobres dracos. E sim, eles vão conhecer, também, o que é a fome. Mas a fome deles não é de alimentos, ela é de emoções. Então, tudo está perfeito. Nada é deixado ao acaso pela luz. E, como lhes disse o arcanjo Uriel, o evangelho de Satã terminou. Acabou. Não há mais. Aí está, portanto, se você conta os dias, era 7 de janeiro, eu creio. Bem, se você conta o dia em que o cometa ficou visível pela primeira vez a olho nu. Ela começou, havia um nevoeiro um pouco antes, mas a visibilidade real foi em 7 de janeiro. É a passagem de Miguel bem ao lado da constelação de Órion. Através dessa estrela, mas de outras energias arcangélicas, foram informados, ou seja, entraram nesse cometa para transmitir a mensagem, atravessando as constelações. A mensagem foi perfeitamente recebida, tanto por vocês como pelos fantoches, aliás, é por isso que eles aceleram tudo aí, agora. Eles são um pouco como os ratos em um navio, que procuram uma saída. Não há saída, exceto no coração. Aí está, o resto é anedótico, o que vai acontecer.
Deveríamos, no limite, tomar a informação. Vocês têm olhado tudo o que acontece sobre a Terra. Vocês podem continuar, se quiserem, mas o importante será, sempre, sua capacidade de desaparecimento. E, cada vez mais, apenas isso. Você vê, se você consegue desaparecer à vontade, nenhum problema. Eu não falo de dormir ou não dormir porque, aí, desaparecer à noite pelo fato de ir para a cama, porque você está cansado, aí será, isso nada tem a ver, mesmo se seja equivalente ao sono. Se você ouve nossas doces vozes e adormece, imediatamente, e você volta rico de luz, isso quer dizer que é exatamente isso, aquilo de que eu falo. Ou, então, espontaneamente. Ou colocando-se em meditação, você desaparece, instantaneamente. É a mesma coisa. Isso quer dizer que, dito em outros termos, de sua capacidade de desaparecimento atual, e nestes tempos, você tem, muito exatamente, a visão do que você é capaz de fazer ao nível da passagem. Se, por exemplo, você quer alinhar-se e desaparecer, de repente, há um pensamento que sobe e que volta ou uma emoção que volta, é exatamente o que você encontrará no momento da êxtase. Mas acompanhado, porque Maria terá falado, individualmente, do mesmo modo que Uriel, aqui e por toda a parte no mundo, impulsionou essa ruptura posterior e a chegada de Cristo. Outra questão. Eu creio que vamos deixá-los digerir um pouco tudo isso. E eu lhes transmito todo o meu amor, todas as minhas amizades, ainda uma vez e bravo por sua constância e sua perseverança. Mas, agora, a constância está no instante presente, sobretudo. Então, é claro, você pode, é preferível, por exemplo, quando você tem tempo livre, encontrar mais pessoas que são como você, não é uma segregação nem um sectarismo, e, mais, para beneficiar-se mais das energias da luz. Quando vocês forem dois reunidos em seu nome, ele estará aí, certo? Porque ir para coisas nas quais não há, verdadeiramente, essa energia. Aliás, você constatará isso, cada vez mais. Quantas coisas que você comia antes, lugares que você frequentava, não são mais, absolutamente, frequentáveis nem, absolutamente, absorvíveis. Do mesmo modo que isso foi dito. As regras fisiológicas transformam-se, a toda velocidade. Como para a Terra. Aqui, eu os abraço, uma vez que estou em vocês, e digo-lhes até muito em breve. Bem, eis-me de novo. Vamos continuar, se quiserem. Eu escuto, então, a primeira questão escrita. Eu responderei ou não, isso depende. Questão 61. Como preparar nosso ambiente para os eventos próximos, na medida em que eles não estão a par? Eu vou responder. Eu creio que cada resposta é profundamente diferente. Mas, se há pessoas que vivem sua vida em total simplicidade, sem colocar-se questão, e que, simplesmente, evoluem na vida, o que eu posso dizer-lhe, aqui embaixo, o que eu posso dizer-lhe é, sobretudo, não falar com eles disso, porque você não sabe, de modo algum, como acontecerá, para eles, o apelo de Maria. Há, certamente, seres, em seu ambiente, que são, na vida, tudo o que há de mais simples, sem colocar-se questão. Há mais de uma chance em duas que, para eles, isso aconteça para o melhor. Você não tem meio algum, porque, o que aqui acontece, agora, se você quer prevenir? Você vai dizer o quê? Que Maria virá falar no ouvido? Você vai dizer que a Terra vai parar de girar? Você vai dizer que haverá eventos? Mas eu creio que aquele que se interessa pelo mundo, qualquer que seja o modo pelo qual ele se interesse, quer seja pelas imagens dos fantoches, quer seja pela internet, quer seja nos jornais, mesmo se estão disfarçados, seria preciso, verdadeiramente, fazer como o avestruz para não ver a situação global da Terra. Você não está mais no episódio de há alguns anos, ou nas núpcias celestes ou antes, ou durante, quando não havia, verdadeiramente, sinais geofísicos dos quais eu havia falado, porque isso ainda não havia chegado. Hoje, aqueles que se interessam verão, necessariamente, e já veem, que há algo que está errado, não é? Há aqueles que querem fazer como o avestruz ou que não querem ver, que não se interessam por qualquer atualidade, falsa ou verdadeira, e que estão em sua vida o mais simplesmente possível. Essas pessoas, não se inquiete com elas.
Para nada serve acrescentar, como dizer, estresse é algo que não pode ser compreendido, mas que será, talvez, vivido. Então, não ative o mental acreditando fazer bem, prevenido as pessoas, sobretudo agora. Se você prevenisse as pessoas há 7 anos, você, talvez, fosse tomado por esquisito, não é? Mas, dado que os sinais realizam-se agora, as pessoas que não os veem não têm necessidade de sua palavra. A única coisa que você tem a fazer, como sempre, é estar, você mesmo, na verdade, e colocar o coração à frente. Isso basta, amplamente. Não procure o que dizer ou o que explicar às pessoas que, de qualquer modo, não quererão ouvi-lo. Elas não poderão entendê-lo. Aqueles que ouvem, em contrapartida, e que falam com você, dos eventos que se produzem por aí, é preciso, simplesmente, dizer a eles que haverá manifestações celestes. Isso não prejulga nem religião nem catástrofes, mas eventos não habituais, eu diria, mesmo, inacreditáveis. Então, tudo isso, se quiser, cada pessoa, agora, não é similar de há vários anos, está, exatamente, lembre-se, ao bom lugar. O que quer dizer que aquele que nada vê em si, que nada vive em si, que nada vê no exterior, ou que não se interessa pelo exterior nem por seu interior, é preciso permanecer no status quo. Isso se chama respeitar a liberdade de cada um. Se lhe colocam questões, cabe a você ver. Mas não vai introduzir o medo do evento ou uma esperança do evento junto a uma pessoa que não espera evento algum. Porque, aí, você irá à frente de inconvenientes, eu diria, e de decepções. Aí está a resposta que eu posso dar. Para as crianças, eu sempre disse, da época, não se inquietem. As crianças saberão bem melhor do que você o que há a fazer, mesmo se você é liberado vivo. Porque, com elas, é espontâneo, sobretudo, antes dos 7 anos e até os 14 anos. Eu escuto a próxima questão. Questão 62. Exceto patologia, o que significa ter os olhos vermelhos? Então, nos coelhos, é a michomatose. Nos fumantes de haxixe é o haxixe. Se você chora muito, isso dá olhos vermelhos. Os poluentes podem dar os olhos vermelhos. Então, fora de toda a patologia, então, disse sem patologia. Nesse momento, há modificações de pressão sanguínea no interior de seus vasos, como na terra, ao nível dos rios, riachos, vulcões, e é a mesma coisa. Isso quer dizer que isso pode dar manifestações ligadas a uma vasodilatação, ou seja, uma dilatação dos vasos, que vai traduzir-se por vermelhidão ao nível dos olhos. Em alguns lugares do corpo, isso pode queimar, por exemplo, uma zona na qual há energia que se impactou. Em uma porta, no canal Mariano, por vezes, o próprio canal Mariano pode queimar. E é por isso, é o jogo de atritos, que não são resistências, ajustes, entre a verdade e o efêmero que acontecem entre o antigo mundo e o novo mundo, entre a antiga consciência e a nova consciência, se prefere. Portanto, os olhos vermelhos, se não é patológico, se você não fuma substâncias ilícitas, vai corresponder, simplesmente, a modificações de vascularização. É claro, esqueçamos todos os problemas, como você disse na questão, patológicos. Aí está, essa foi simples. Eu respondi, agora, eu me vou, após escutar a questão seguinte. Eu volto mais tarde. Questão 63. Fora os cristais, o canto pode suavizar a passagem da garganta? Eu sou Uriel, anjo da presença e arcanjo da reversão. Bem-amados filhos de a garganta é, efetivamente, um lugar de passagem. E, também, um lugar de reversão, e a inscrição, no efêmero, do processo final corresponde, no antigo corpo, efetivamente, ao que é nomeado chakra da garganta. Ele é ligado, obviamente, a todas as transformações, a todas as expressões/comunicações, a todas as criatividades, mas, também, a todas as mudanças e, portanto, a todas as passagens. Assim, portanto, minha ativação do ponto que riste, a ruptura da porta posterior, que prepara a vinda iminente de Cristo, tem por objeto fazer transcender tudo o que deve ser transcendido ao nível do efêmero. No âmbito dos reajustes finais, atualmente em curso, existem 2 zonas privilegiadas que podem ser manifestadas de modo privilegiado, ao nível de seu corpo efêmero.
Trata-se do plexo solar, nomeado Manipura Chakra ou, ainda, do que é nomeado Chakra da Garganta ou Vishuddha Chakra. Assim, portanto, se existem, ao nível de sua garganta, sintomas, ou se você quer facilitar meu acolhimento, minha presença e sua passagem, obviamente, tudo que está em ressonância com o chakra laríngeo, que corresponde à criação e à expressão, deve ser privilegiado, na medida em que, por ressonância, isso vai jogar com o meu impulso ao nível da porta que riste, e você vai, portanto, ter uma espécie de similaridade entre o canto ou qualquer ato criativo, ou qualquer trabalho ao nível da garganta, que permite aliviar a estrutura efêmera e, portanto, favorecer a estrutura eterna e o corpo de eternidade. Então, sim, este período é, portanto, um período propício a exercer, eu diria, sua cocriação consciente, mesmo no antigo, quer seja pelo canto ou qualquer outra atividade criativa, artística ou não. Na condição de que o que você faça tenha um valor de criação e que não seja uma utilização de seu chakra da garganta para algo que pertenceria, simplesmente, à palavra. Não se esqueça de que o verbo está ativado. O que você faz desse verbo? Em que se exprime seu verbo? Ele pode ser exprimido no interior de si, por uma espécie de vivificação de sua luz interior. Ele pode ser utilizado para aliviar, mesmo, a noção de passagem ao nível do que pode restar de mental ou de emocional, ou de pessoa. Assim, portanto, você colocará no trabalho uma espécie de facilitação da passagem no momento do apelo de Maria ou depois. A garganta é, simbolicamente, o lugar do nascimento espiritual ou, se prefere, do parto espiritual. Hoje, esse parto espiritual não se faz, unicamente, no sentido ascendente ou descendente, de baixo para cima ou de cima para baixo, mas, sim, efetivamente, também, de trás para frente, o que permite realizar o que eu nomearia os 4 elementos ou centro da cruz, do mesmo modo que isso se realizou ao nível de sua cabeça, ao nível das cruzes mutáveis e das cruzes fixas. Hoje, ao nível de seu coração, de trás para frente, de seu eixo central alinhado, encontra-se a cruz de Cristo. Não em seu sentido de crucificação física, mas, sim, como crucificação do efêmero, que permite a ressurreição na eternidade. O trabalho na garganta libera o que pode estar, ainda, cristalizado em você no efêmero. Esse trabalho não é considerado no sentido de um labor, mas, sim, de uma ação a realizar, que favorece sua liberdade. Eu sou Uriel, anjo da presença. E vivamos um momento em minha luz branca, que é, também, a sua. Silêncio. Uriel saúda-os. Eu escuto a próxima questão e retiro-me. Questão 64. Reencontraremos nossos falecidos. Eu sou o Mestre Felipe de Lyon. Saudações a vocês, irmãos e irmãs. A questão, que é de saber se você reencontrará seus falecidos. Convém compreender que você reencontrará, já, sua eternidade, e convém apreender, também, que o que você nomeia falecidos reencontrará, do mesmo modo, sua eternidade. Na medida em que o conjunto de memórias desta terra, não úteis, estão obsoletas e tornar-se-ão obsoletas, os laços de apego que possam, ainda, existir em você em relação aos seus falecidos permitirá a você reencontrar seus falecidos ressuscitados e não os falecidos, tal como você os conheceu sobre a terra. Há desaparecimento de algumas formas arcaicas. Há dissolução de memórias afetivas, hereditárias ou familiares. Assim, portanto, a liberdade é total. Não há regra definida. Você reencontrará algumas consciências antes, durante ou depois dos 132 dias. Outros não terão necessidade de reencontrar a menor consciência após os 132 dias. Eles serão absolutos, inteiramente, sem estar em qualquer corpo. Outros serão atraídos por sua origem estelar e viverão, em seu mundo de origem, grandes festas. Essas festas são bem mais importantes do que os reencontros com seus falecidos, sobretudo, porque estes são nutridos apenas de lembranças e de memórias. Talvez, alguns deles já estejam, aliás, encarnados na pele de filhos.
De qualquer modo, não haverá mais qualquer separação, mas não espere reencontrar seus falecidos, como você diz, como você os conheceu em sua vida, mesmo se houver reconhecimento, mas as coisas serão profundamente diferentes. Contudo, apreenda, efetivamente, que, permanecendo simples, eu diria, do outro lado do véu, mesmo se, hoje, não haja mais véus, do outro lado dessa consciência efêmera, se prefere, não há outra coisa que não a intenção. A consciência, o corpo de existência segue a intenção. Se você emite a intenção de reencontrar aqueles que você conheceu, você os reencontrará, mas não reencontrará a trama que existiu anteriormente. Você reencontrará seres novos, amorosos, para quem a noção de falecido nada quer dizer, uma vez que eles estão, justamente, ressuscitados, sensivelmente, ao mesmo tempo que você, mas, certamente, não através de um corpo de carne, certamente, não através de memórias passadas, mas com a riqueza de sua eternidade, de sua origem estelar e seu corpo dimensional presente no momento de seus reencontros. Se essa intenção de reencontrar não é colocada, nem em um sentido nem em outro, não há qualquer razão para que os falecidos desta vida, como os falecidos de suas vidas passadas, venham ao seu encontro. Não se esqueça de que você vai tornar-se um ser livre, para que os polos de interesse nada mais representem em relação ao que eles queriam dizer nesta terra. Do mesmo modo que anteriormente, alguém que morria não podia tudo ter nos mundos astrais, não podia tudo ver, mas era limitado por suas próprias crenças e seus próprios condicionamentos. Assim, portanto, cabe a você ver se há uma necessidade de reencontrar um pai ou um filho. Cabe a você ver se há necessidade de reencontrar uma consciência liberada como você. Eu penso que a liberação é, certamente, muito mais importante, e o efeito da liberação não deveria permitir-lhe que permaneça, de modo demasiado insistente, qualquer relação ao seu passado nesta vida. É preciso, efetivamente, compreender que a nova vida, a nova consciência, o que você é na eternidade, estritamente, nada mais terá a ver antes do apelo de Maria e o que existirá após os 132 dias. Assim, portanto, projetar, hoje, o reencontro com um falecido, ligado à sua estrutura afetiva, ligado à perda, não terá mais sentido algum, a partir do instante em que você tiver passado. Para nada serve fazer projeções inúteis sobre um desejo ou uma aspiração de reencontro, uma vez que, de qualquer modo, uma vez a liberdade reencontrada, você pode reencontrar toda a consciência, toda a eternidade e toda a dimensão. Não há qualquer obstáculo e qualquer barreira, exceto para aqueles que devem fazer, eu diria, o reaprendizado, mais do que uma reeducação, durante um tempo curto, em terceiras dimensões unificadas, e que conservarão o corpo. Você aprenderá, efetivamente, então, que aqueles que decidirem conservar esse corpo certo tempo, para levar a efeito algumas funções ou algumas missões, têm apenas pouca chance de reencontrar os falecidos, mas eles terão outra coisa a fazer. Esses falecidos serão, talvez, levados a viver o mesmo cenário, quando da ressurreição deles. Mas não se esqueça de que eles não têm mais corpo carbonado e não poderão, em caso algum, recriar um corpo carbonado. Eles poderão, simplesmente, reencontrar você em terceiras dimensões unificadas, quaisquer que sejam sua forma e sua dimensão estelar, inclusive origem estelar. Mas você os reencontrará, simplesmente, de modo natural. Nada haverá a procurar. Tudo se desenrolará, eu o lembro, no mesmo tempo e no mesmo espaço, após os 132 dias. Eu escuto sua questão. Mestre Felipe saúda-os. Questão 65. Aqueles a quem muito foi dado, será muito exigido. É a nós, aqui presentes, que foi muito dado. Eu não tenho certeza de ter aprendido o sentido da questão para retransmitir lá em cima. Você quereria dizer, com isso, que, para melhor retranscrevê-la, se posso dizer, lá em cima, a questão que é colocada é de saber se vocês são aqueles a quem muito se deu e a quem muito será pedido. Sim. Aqueles a quem muito se deu e que nada deram, pedir-se-á a eles muito no contrato. Aqueles a quem se deu e que deram, nada será pedido, porque eles são livres. Guardar a luz para si faz parte da ilusão.
Ela se chama, aliás, ilusão luciferiana. Ela é anticrística. Ela não permite a comunhão com Cristo. Aqueles que deram, de uma maneira ou de outra, o que foi recebido, que se tornaram, de algum modo, ancoradores e semeadores de luz, e que assim permaneceram, não têm qualquer razão de esperar, ou de temer que lhes seja pedido algo. É sua liberdade de decidir. Depois, é claro, o que lhe é dado, o que lhe é pedido, ninguém mais que não você mesmo pedirá o que quer que seja, exceto no caso extremamente preciso no qual lhe foi, efetivamente, muito dado, e você não retribuiu. Eu falo da luz e de nada mais. Eu penso ter respondido a essa questão, sem ter necessidade de retransmiti-la. Eu escuto, então, a seguinte. Questão 66. A que correspondem fortes suores noturnos ao nível do alto do corpo. Bem amado, você tem, sim, a chance, eu não vou responder, senão terei problemas como o comandante. Eu saúdo sua eternidade, e eu transmito essa questão. Eu sou um amigo. De meu coração ao seu coração, no amor do um. Queridos irmãos e irmãs, o impulso da luz, vivido a partir da atribuição vibral, sobretudo, portanto, há quase 2 meses, faz você viver mecanismos de eliminação noturna, que se traduzem, frequentemente, por períodos de transpirações, qualquer que seja a temperatura de sua cama ou do quarto. Essa é a marca, eu diria, uma das marcas possíveis, da interação e da sobreposição entre seus dois componentes, face a face. Assim, portanto, as variações térmicas, os suores produzem-se, sobretudo, à noite, mas as variações térmicas, que sobrevêm na segunda parte do dia, são apenas a tradução do ajuste à sua eternidade. As modificações corporais que sobrevêm, atualmente, fazem, também, parte disso, qualquer que seja a parte do corpo que é tocada. As modificações de forma que vocês vivem, para alguns, são apenas o ajuste o mais preciso, necessário para seu ser eterno no momento do apelo de Maria. Assim, portanto, as variações térmicas, como os suores, como todas as manifestações que lhes foram elucidadas ou dadas durante a prática e as questões dessas publicações, dão-lhes a apreender o vasto panorama de modificações em curso, em vocês, em cada um de vocês, e em cada uma das consciências presentes nesta terra, doravante. De fato, como lhes foi dito há pouco tempo hoje, há, agora, doravante, uma trama de ressonância mórfica ligada à luz, não mais individual ou coletiva, mas, sim, total para a humanidade, eu diria, mesmo, ao conjunto desse sistema solar. Do mesmo modo que existe um veículo ascensional pessoal, existe um veículo ascensional coletivo, nomeado a pomba. Isso representa a reunião dos espíritos livres ou em vias de liberação, que constitui uma embarcação de luz na qual poderão encontrar refúgio inúmeras consciências. Vocês mesmos tornam-se uma embarcação de luz, em todo caso, para alguns de vocês, capazes de transportar outros espíritos e de tornar-se esses outros espíritos, que obedecem à conformação, frequentemente, de um pássaro que se chama a pomba. Assim, portanto, o impulso de Uriel, completado pelo impulso metatrônico, que sobreveio durante seu mês de janeiro, visível no Sol, permitiu estabilizar essas ressonâncias mórficas ao nível do conjunto do sistema solar. É um quadro de referência novo, que desemboca na liberdade, para a qual cada um de vocês tem a possibilidade de afiliar-se. Do mesmo modo que existem famílias de almas ou almas irmãs, como existem chamas gêmeas vocês compreenderam, origens estelares comuns, cujos potenciais de origem estelar, manifestam-se por uma coletividade que se desloca junto, o que dá a aparência de uma embarcação de luz, de fato, constituída de consciências unificadas, e de consciências liberadas que têm os mesmos potenciais espirituais. Isso concerne, essencialmente, aos seres cuja origem estelar corresponde a Sírius, a Altair, a Arcturus, a Andrômeda e a Vega. Esses seres, que são a origem estelar, têm a capacidade para criar, em toda a liberdade, uma embarcação de luz, para eles sozinhos ou para centenas de milhares de consciências que são, eu os lembro, uma única consciência. Há, portanto, realmente, eventos surpreendentes em seu corpo de existência, mas, também, no campo mórfico de ressonância do conjunto do sistema solar.
Os potenciais que se despertam, em relação com as origens estelares, podem tomar diferentes formas. Conforme os sonhos, você pode ser levado a viver a experiência da linhagem estelar, ou fazendo viajar sua consciência, espontaneamente, no corpo de um dos animais falsificados da Terra, que corresponde à origem estelar. Isso se chama a transferência de consciência e a comunhão com outra coisa que não um ser humano, o que é possível para toda consciência liberada. Assim, portanto, tudo que pode produzir-se corresponde, na realidade, para cada um de vocês, aos elementos que lhes são comunicados, aos elementos que vocês vivem, quer seja em suas noites, em seus momentos de alinhamento e, também, no desenrolar de sua vida comum. Eu sou um amigo. De meu coração ao seu coração, vivamos o coração do coração, de coração a coração. Silêncio. Eu escuto a próxima questão e digo-lhes até breve. Questão 67. Por que o número 18 aparece, sem parar, e é onipresente em minha vida? Então, a questão que é colocada por essa pessoa corresponde a por que uma determinada cifra manifesta-se de diferentes modos. Ela é vista de diferentes modos. Então, qual é esse número? Então, será que é um simbólico da cifra ou do número que é dado? Eu penso que seja, talvez, um pouquinho diferente. Ou 18 remete a uma experiência pessoal ou alguma coisa que poderia ser a data de morte de alguém, ou a data de nascimento, ou um aniversário, ou um evento. Quando há uma marca energética em você, neste período de hipersincronia que vocês vivem, você terá ressonâncias. Por exemplo, se você pensa em um determinado número que corresponde, quer você saiba ou não, a um evento passado, você mesmo vai criar a cocriação consciente. Isso quer dizer que, se essa cifra é importante para você, e que ela é importante não na explicação, mas na ressonância, simplesmente, que é criada, se toma o exemplo de uma data de morte, de um evento ou de seu nascimento, por que não, nesse momento, a cocriação consciente vai colocá-lo em ressonância com esse número, de diferentes modos. E, é claro, pode-se, sempre, procurar significados. Não é, simplesmente, a expressão de seu potencial de cocriação consciente. Isso concerne, tanto aos reencontros como às hipersincronias de que acabo de falar, que são sincronias, mas extremamente mais rápidas e significantes do que anteriormente. Mas tudo isso é ligado à cocriação consciente que já está ativa há um bom tempo, e que foi reforçada pela ativação do verbo e a perfuração antero-posterior e posterior-anterior de seu peito, pelo arcanjo Uriel. Então, é claro, será, sempre, sedutor procurado porque, o como ou o valor, digamos, vibratório, do número. Não estou certo de que seja preciso apegar-se a isso, exceto caso específico no qual a mesma cifra volta, sem que ela esteja ligada a uma data de morte, uma data de nascimento ou um evento importante de sua vida, que permaneceu gravado. Geralmente, é algo que é ligado à sua vida. Se você nada encontra ligado à sua vida, pode-se colocar a questão do simbólico numerológico da cifra ou do número. Mas, aí, é outra história. Isso nos levaria demasiado longe. A cifra que é perguntada é qual? O 18. Então, o 18 é o quê? 18 é 8 e 1, 9. E, ao mesmo tempo, a totalidade, e, também, no tarô de Marselha, o que se chama a luz, ou seja, o astral, as influências femininas. Isso não é negativo, quando eu digo astral, aí, não é o plano das emoções, da sensibilidade, é o intermediário de toda a criação que passa pela emoção etc, etc. Portanto, o 18 remete, talvez, à própria expressão de sua feminilidade, se você é uma mulher. Se você é um homem, isso quer dizer que o sentimentalismo seja, talvez, mais importante. E, eu repito, isso não é, absolutamente, certo. Eu diria que é, talvez, também, uma interpretação de minha parte.
Em contrapartida, o que não é uma interpretação, é o princípio da cocriação consciente que vai manifestar por essa espécie de sincronia. Vocês todos conhecem isso, mesmo antes deste período, em um grau menor. Por exemplo, quando vocês eram mais jovens, quando vocês eram crianças, vocês desejavam, por exemplo, comprar tal bicicleta ou tal automóvel, e vocês viam esse automóvel todo o tempo, porque sua atenção já estava focalizada em tal automóvel, tal pessoa ou tal evento. E ele vai materializar-se para vocês. Isso não quer dizer que ele apareça para vocês, mas que sua consciência está polarizada para esse automóvel ou essa bicicleta. E vocês vão ver muitos dele, mesmo se, habitualmente, seja um modelo de bicicleta ou de automóvel que quase não se vê. É perfeitamente sobreponível em relação ao número, também. Portanto, é um dos três. Cabe a você ver, em função do que é evocado para você, não no sentido ligado, porque vai acontecer-me isso ou aquilo. O mais certo é a cocriação consciente e, em relação a esse número, é a expressão, se é uma mulher, da feminilidade, se é um homem, do sentimentalismo e das perturbações emocionais ou astrais. Aí está o que eu tinha a dizer. Há outras questões. Questão 68. A que corresponde o frio noturno intenso, que se manifesta recentemente. Ele está em relação com a noite do grande frio. Eu vou responder porque, mesmo se eles não fiquem contentes, quem se importa? É que eu já falei de tudo isso há numerosos anos. E eu, efetivamente, disse que os 3 dias, há muito tempo, sobreviriam por uma noite de grande frio. Então, é claro, cabeça de caboche apressou-se em pensar que seria o inverno. Mas eu jamais disse que seria o inverno. Eu disse que haveria problemas de transporte e de comunicação, por um frio terrível, na Europa do leste e do oeste, mas na parte norte. Isso é absolutamente verdadeiro. E, também, em outras regiões do mundo. E, exatamente, o que acontece do lado das Américas lá embaixo, não é? Os americanos vivem um período de frio extremamente intenso. Então, o frio pode, também, chegar inesperadamente, não importa em qual dia, assim que a Terra desacelere suficientemente sua rotação, antes de parar. Porque as forças de atrito ligadas à excitação do núcleo cristalino da Terra manifestam-se pelos vulcões, manifestam-se pelos sismos e manifestam-se, também, por mudanças extremamente violentas ligadas à ação dos cavaleiros ao nível dos climas. E o que acontece em vocês modifica, também, seu clima emocional, mental. Vocês sabem bem disso, que isso se modifica em vocês. Vocês veem, efetivamente, que há desejos que desaparecem, que há polos de interesse que desaparecem, que, por vezes, há um sentimento de exasperação, enquanto você estava muito calmo. Por vezes, há um sentimento de letargia, enquanto você era um ser superexcitado, etc, etc. Portanto, as variações térmicas que você vive são, tanto ligadas ao que acontece, nesse momento, mas, também, para alguns de vocês, sobretudo, quando esse episódio de frio sobrevém, independentemente da regulação térmica ou da temperatura da sala ou de onde você está, mas que cai, assim, inesperadamente, que pode durar um momento ou mais tempo, são, efetivamente, ligadas, eu diria, à premonição do que se desenrola, enfim, do que vai desenrolar-se em relação a tudo que nós falamos nas publicações da Ascensão. Portanto, há os dois. Há, ao mesmo tempo, uma premonição e um sentir preliminar de um processo que chega. Um pouquinho como uma questão anterior, que foi colocada concernente aos suores noturnos. São, exatamente, os mesmos processos. O fogo, a eliminação, a purificação e, ao mesmo tempo, o frio que é, também, como eu disse há muito tempo, uma das manifestações do fogo do espírito. O fogo do espírito nem sempre queima. O fogo vital queima, sempre. O fogo do espírito é um fogo que queima, mas que não desencadeia queimadura. Esse fogo é vivido como o fogo do amor, mas não como um aquecimento. Do mesmo modo, o frio não é, sempre, ligado a entidades, mas quando é interior, é ligado, verdadeiramente, a uma descida do Espírito Santo e do fogo do Espírito, no momento em que você o sente.
E, se você sente o fogo do Espírito assim, isso quer dizer que o Pentecostes está próximo, o verdadeiro, coletivo, ou seja, a descida total do Espírito Santo, depois que ele tenha tocado o núcleo da Terra, ele entra em atualização na superfície da Terra, ação conjunta do céu e da Terra, ação conjunta de Sírios e do núcleo cristalino, que vem de Sírios, ação conjunta da irradiação da fonte, etc, etc. Então, sim, o frio, quando ele se produz assim, de repente, abruptamente, e não corresponde a uma doença ou ao frio ambiente, é, exatamente, um apelo da luz. Então, isso pode, também, desencadear, como dizer, um sentimento, talvez, de mal-estar muito fugaz, esse frio. Sim, porque, sem fazer jogo de palavras desagradável, é o frio da morte. Mas a morte de quê? A morte do que é efêmero. Há, ainda, os odores, isso, talvez, virá. Aí está, portanto, os dois são perfeitamente possíveis. Isso anuncia, provavelmente, e é evidente, uma vez que nós estamos dentro, a aproximação de um processo total do Espírito Santo, ou seja, o batismo pelo fogo e o planeta grelha, como eu dizia à época. E o planeta grelha pode dar frio. Os extremos juntam-se, o calor e o frio, o fogo e o frio. O fogo pode dar frio, sobretudo quando há essa pequena apreensão mal identificável, porque a primeira coisa que você vai pensar é que você tem um vírus ou uma doença. Ou, então, que a temperatura baixou no quarto. Mas, frequentemente, não é isso. Então, isso pode ser uma premonição, algo que é vivido um pouco antecipadamente, por pequenos toques, sobretudo se isso cria não uma doença ou um problema, mas uma espécie de não uma angústia, tampouco, mas isso lembra de algo, o frio. E isso não o lembra, unicamente, do odor da morte ou da rigidez cadavérica. Isso lhe evoca, também, o batismo do Espírito, ou seja, o momento inicial, não de descida nessa encarnação, mas o momento inicial, não de criação, uma vez que isso não existe, é eterno, não há tempo. Mas o momento inicial, por exemplo, no qual você está separado de sua mônada, se você tem uma mônada. Isso pode ser, também, outra coisa. Mas, o mais frequente, é isso. E, de outro lado, por momentos, você tem estruturas que queimam, literalmente. Por vezes, você não sabe se é calor ou frio, ou seja, quando isso pica. Quando a vibração é muito rápida, ela pode não ser assimilada ao calor ou sentida como calor ou uma queimadura, tampouco como frio. Isso vai dar milhares de golpes de agulhas, como um formigamento, e você sabe muito bem que, quando você toma frio, você tem congelamentos. Isso pica, também, assim. Mesmo quando isso se reaquece, é pior quando isso se reaquece. Eu sei, na Bulgária havia lugares muito frios no inverno. E, mesmo em Frejus houve, antes que eu chegasse onde eu estava, um pouco mais alto, antes, houve o inverno de 54. Bom, eu não vou falar de memórias, porque eu, tampouco, sou suposto de ter memória, enfim, em breve. Vocês têm outras questões? Sim, a última. Então, caros amigos, eu creio que nós enchemos demasiado os ouvidos, os corações, os pés e tudo. Eu lhes transmito todo o meu amor, todas as minhas bênçãos. E esta noite terei grande prazer em vir cutucar aí onde dói, com Lichem, com Mestre Felipe. Eu creio que, por uma vez, um amigo juntar-se-á a nós, para tudo o que é componente, mais ar mais ligado ao sutil, eu diria, da encarnação. E dizem-me que haverá outros também, mas essa será a surpresa. Bom, certo. Bem, escutem, eu lhes transmito todo o meu amor e eu lhes digo até muito rapidamente, ou seja, até já, não é? Todo o meu amor acompanhe-os, good vibes, bom calor, bom frio, bons formigamentos, boas queimaduras, bons suores, vocês veem, tudo vai bem, no melhor dos mundos, não é? Até muito em breve, com todo o meu amor. Parece que eu estava indo, é preciso que eu volte. Eu teria esquecido de uma questão. Como os outros já saíram, havia apenas eu de disponível. Então, eu escuto. Questão 69. Falaram-me atrás da nuca, vieram por trás de minha nuca e eu tive um beijo atrás da nuca. A que isso corresponde? Uma das 3 estrelas que veio beijá-lo, em seu beijo ligado aos elementos. Aí está, é muito simples.
ao nível do triângulo da Terra. Cabe a você ver. Bom, eu não volto mais aí agora. Eu lhes digo até já, fiquem bem. Canalização de Cristo. Ver na primeira parte. Mensagem atemporal.